Aqui temos uma estratégia muito inteligente com índice de desempenho de mercado que eu utilizo e espero que você compreenda. Mas para compreender, você vai ter que entender cada um desses indicadores. E os índices de mercado, eles são também chamados de índice de bolsa e tem como objetivo avaliar a viabilidade de investimentos em ações de determinada empresa. É aqui que a gente até consegue identificar empresas baratas. Então vale a pena você assistir essa aula. O primeiro indicador e um dos que mais gosto é o que a gente chama de VPA, ou Valor Patrimonial da Ação, que é calculado pela relação entre o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. E aqui eu não queria que você se prendesse à fórmula. Não queria que você se prendesse a isso. Você tem que bater o olho no indicador e entender aquilo que ele quer te passar. Então, se você entende que o valor patrimonial da ação, ele mostra quanto aquela ação vale pela contabilidade da empresa, você vai perceber o quê? Se a ação é R$10 e o VPA é R$5, fazendo um bate-pronto, você já vê, essa empresa está cara, porque esse indicador me mostra isso. Então, você não pode olhar, claro, isoladamente, mas você precisa saber que se o VPA está R$5 e a ação está 10, você já tem que bater de cara que ela está cara. Então, vou colocar outro exemplo. Você tem uma ação aqui, vou botar até um exemplo que hoje é um exemplo real, que hoje o preço dela está cerca de R$7. E o VPA dela está cerca aqui de R$5. Isso aqui mostra que a empresa está cara. Tem R$2 aqui a mais e a gente já entra aqui em outro indicador, que é essa relação preço dividido por VPA. Chama PVPA. O PVPA, quando ele está menor do que 1, ele indica que a ação está barata. Se a gente fizesse essa divisão, preço dividido por VPA, isso ia dar maior do que 1. Então, vi o PVPA, encontrei a ação menor do que 1 PVPA, isso quer dizer que ela está barato. Então, você pode olhar só o VPA e identificar, ou você pode encontrar o PVPA e procurar PVPA menor do que 1. A gente tem também um indicador que eu mal utilizo, que é o LPA, é o lucro por ação. E ele é medido, ele é calculado pela relação entre o lucro líquido e o número de ações. Então, de novo, não se atente à fórmula, ao cálculo. Você tem que saber ler o indicador. E o que é que ele quer mostrar? Ele mostra exatamente quanto você teve de lucro para cada ação. Por isso que ele vai utilizar ali o número de ações. Esse indicador eu não utilizo muito. A gente tem também o RDA, rentabilidade da ação, que é medido pela relação do lucro por ação dividido pelo preço da ação. Claro que quanto maior, melhor, mas eu também não gosto, não utilizo, mal olho o RDA. E aqui a gente vai para alguns índices de mercado que são mais utilizados. Na minha opinião, esse é um dos mais utilizados de todos, é o preço-lucro, ou PL, que ele é calculado pela divisão entre o preço da ação e o lucro por ação. PL, esse aqui é importante, é igual a preço da ação dividido por LPA, lucro por ação. O PL, gente, ele é utilizado como uma proxy para encontrar empresas baratas. Quanto menor o PL, melhor. Lembrando que ele não pode ser negativo. Então, a empresa ela pode estar muito barata e o PL mostra isso. É um dos indicadores que a gente consegue enxergar isso quando o PL está ali embaixo, 5, 6, 8, está barato. Mas afinal, o que é que ele quer me dizer mais? O PL ele ainda diz para mim e para você quantos anos você precisa para recuperar o capital investido. Ou seja, coloquei 1.000, quanto tempo eu demoro para tirar 2.000? 10 anos, 20 anos, na poupança 60, 40 anos. Então, quando você olha um PL 10, 12, 8, você encontra algo ali que com 10 anos eu consigo dobrar o meu capital. Isso aí faz muito sentido. Então, mais uma vez, não olhe o PL isoladamente. O PL baixo, ele te dá sim uma margem de segurança. Empresa com PL baixo tende a estar barata, mas você deve comparar no setor,
ter muita calma. Afinal, você tem que se lembrar que empresa que gera muito lucro, esse indicador de preço-lucro importa menos, pois ele pode até estar bem alto. A gente encontra de tudo nesse indicador PL. Entendido o PL, a gente vai entrar nos principais índices de dividendos. Eu só utilizo um, que é o Dividend Yield. É o que eu mais olho, é o que é mais comum. Mas antes dele a gente tem o DPA, que é o dividendo por ação. E ele é calculado pela relação entre dividendos pagos, que a gente puxa lá na DMPL, que você já viu isso. Se não viu, revisa lá a DMPL, a parte prática. Dividendos pagos dividido pelo número de ações. Então eu mal uso esse DPA, mas ele é importante para o cálculo do Dividend Yield, que é o mais utilizado. E como é o cálculo do Dividend Yield? O Dividend Yield é calculado por dividendo por ação dividido pelo preço da ação. Então ele é bem simples, eu não faço esse cálculo, eu vou direto na fonte e pego esse indicador. Você tem que saber ler. O Dividend Yield eu quero um yield acima da taxa Selic, eu quero um yield que me pague 5% ao ano, eu quero o maior yield da bolsa. Você vai me procurar boas pagadoras de dividendos. E claro, né, como eu estou falando, quanto maior o yield, melhor. Ainda olhando para indicadores de dividendos, a gente tem o payout. O payout mostra quanto a empresa pagou de dividendos em relação ao lucro que ela gerou. Um exemplo muito simples, tem uma empresa que distribuiu 100 mil reais de lucro. Desses 100 mil que foram distribuídos, ela teve 200 mil de lucro líquido total. Se 200 mil for meu lucro líquido total e 100 mil eu distribuir, eu tenho um payout de 50%. E aqui eu queria te atentar a um indicador que eu uso muito, o índice de mercado chamado Price Sale Ratio, o PSR. Esse PSR ele é pouco utilizado, ele tem uma fórmula um pouco complicada, então não queria me atentar aqui à fórmula, eu queria que você entendesse que o PSR ele vai mostrar se a empresa está barata ou não. PSR menor do que 1, a empresa tem uma tendência de estar barata. Então você percebeu que quando a gente junta alguns indicadores específicos, você pode encontrar uma oportunidade. Eu queria fechar essa aula dizendo quais indicadores eu olho para encontrar uma boa empresa. Então vamos lá. Primeiro, eu olho justamente o que a gente falou aqui. PVPA menor do que 1 é um sinal. PL, eu procuro aqui pelo menos menor do que 12. E a gente fecha PSR menor do que 1. Esse indicador, como eu falei, a fórmula é um pouco mais complicada, não vale a pena, mas se você encontrar empresa com PVPA menor do que 1, PL menor do que 12, PSR menor do que 1, a chance dessa empresa estar barata é muito grande. Então, esses são indicadores de mercado que eu avalio quando você junta com índice de rentabilidade, com ROI, com margem líquida, com índice de liquidez, com estrutura, você tem todo o embasamento de análise financeira fundamentalista para tomar uma decisão inteligente. A minha expectativa é que você tenha compreendido tudo que a gente já falou aqui de indicador e que na prática, quando você for, você já tenha entendido todos os indicadores. Espero que você esteja entendendo o curso. Teve dúvida? Deixa a pergunta que a gente vai te responder. Um forte abraço e vamos à próxima aula.